Vamos embora. Pessoal, boa noite. Acho que essa reunião não era para acontecer hoje, mas acho que vamos antecipar. Era para acontecer dia 22, até porque é uma reunião que, por um bom motivo, né? A gente está percebendo. Eu imaginava que o grupo fosse aos poucos se aquecendo na questão de ideias, né? Na questão de participação dentro do grupo. E não, estou percebendo que o pessoal está bem engajado. Isso é muito bom. Isso é um ponto positivo do grupo, né? O engajamento, acho que as pessoas estão bem tempestivas, estão trazendo bastante ideias, bastante soluções. Outra coisa interessante também que eu tenho observado no grupo, que nós temos um grupo bastante heterogêneo, né? É um grupo com formações diversas, experiências diversas. Temos desde biólogo, que é a Luana, temos um estatístico, eu que sou maluco aqui, tem pessoal de projetos, tem pessoal que é estudante, tem pessoal que não é formado em nada, mas tem uma experiência de vida fantástica, né? E basicamente é isso, né? Não é só a faculdade que define a nossa bagagem, né? Tem pessoas que têm faculdade da vida, então, e tem trazido muitos conhecimentos profundos. Eu tenho acompanhado, não tenho acompanhado 100%, né? Porque eu estou em época de edição de vídeo, os 2 últimos dias, eu estou 3 últimos dias, na verdade, estou editando vídeos, então fico bem concentrado aqui na edição e acabo não tendo tempo para ficar lendo mensagens com tanta frequência assim. Vamos lá. Então, o que acontece? Como o grupo está crescendo, está entrando pessoas novas o tempo todo, e essas pessoas novas não vão conseguir acompanhar se a ferramenta principal for o Telegram. É obviamente que o Telegram não seria a ferramenta principal. O Telegram tem que ser para a gente uma ferramenta de entrada, ou seja, onde todo mundo vai estar ali, e a gente fazer algum anúncio, fazer alguma pesquisa rápida. Pessoal, vamos marcar uma reunião para tal dia, para saber qual que é o melhor horário para a gente ampliar o máximo possível a participação do pessoal nessa reunião. Ou seja, maximizar a audiência, tá? Quanto mais pessoas participando da reunião, melhor, tá? Por mais que a reunião está sendo gravada, o ao vivo ele é sempre muito mais, como fala, produtivo do que eu falando com meia dúzia de pessoas. Quanto mais pessoas participando, melhor é, tá bom? Vamos lá. Queria apresentar para vocês aqui, na última reunião a gente ficou de apresentar algumas pessoas que se ofereceram para ser o líder, assim, me ajudar O líder aqui tem um papel de organizar tudo isso que está acontecendo, tá, gente? O líder não significa que não é um líder de uma empresa, não. Basicamente, todos nós somos lideranças aqui. A questão é que a gente precisa se organizar como se fosse uma empresa, mas com uma mentalidade diferente, uma mentalidade mais colaborativa. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Basicamente, a gente só está se organizando de uma maneira que a gente consiga aproveitar melhor de cada um de vocês, tá? E para se organizar, a gente, obviamente, vai precisar de ferramentas. O Trello, por exemplo, é uma ferramenta que eu apresentei para o Jackson e para o Israel. Acho que o Israel já conhecia, né, Jackson? Israel e Jackson, se ligar o microfone, por favor. É uma ferramenta que eu uso já no Pés Descalços, porque a gente tem muito trabalho, muita informação, são muitos temas que acontecem ao mesmo tempo, né? Às vezes a Isabel está tocando alguma coisa que eu já estou tocando também, opa, precisamos de uma ferramenta para começar a nos organizar. Colocamos o Trello, essas coisas não começam a acontecer mais, por quê? Porque a gente consegue ver tudo em paralelismo, né? De uma maneira organizada, tá? Para quem não conhece, o Trello é uma ferramenta open source, não sei se é open source ou não é, mas é uma ferramenta, sei lá, dá para fazer muitas coisas. Dá para fazer acompanhamento de projeto, dá para fazer controle de RH, dá para fazer gestão de produto, venda. É uma ferramenta multiplataforma que dá para fazer muitas coisas, tá? E é muito fácil de mexer, isso que é mais importante. Qualquer pessoa, qualquer celular, fácil vai aprender a mexer no Trello, vai conseguir fazer as coisas, tá? O Jackson foi uma das pessoas que se ofereceu para a liderança, né? E ele tem sido bastante participativo também, e ele vai nos ajudar, vai me ajudar aqui na organização, na fiscalização do grupo, né? Porque às vezes entra pessoa nova no grupo e não sabe qual que é a regra do grupo, não sabe como que usar a ferramenta. Então, nessa orientação, nesse direcionamento mais global, vai ficar comigo com o Jackson, agendamentos de reuniões, essas coisas, tá?
E fazer o PMO, que é basicamente o acompanhamento do projeto, fazer com que as coisas aconteçam. Obviamente, ele não é responsável por que as coisas aconteçam, mas ele vai dar ele vai ser como fosse como é que eu falo, um gestor de atividades, né? Então ele vai ser o nosso, o cara que vai dizer assim, se eu perguntar assim, Israel, o que está acontecendo hoje? O Israel, ele é o cara que vai falar assim, cara, estamos barrados nessa etapa por conta disso, porque tem uma determinada lei que pode impedir da gente fazer essa casinha, e aí a gente coloca como pauta da próxima reunião, e aí entra o Jackson novamente, coloca como pauta, escreve isso já na ata, deixa tudo pronto e começa uma próxima reunião para a gente resolver sempre os problemas e ir distribuindo as atividades, tá? Dentro do grupo nós temos pelo menos, acho que 5 ou 7 projetistas, né? A gente vai se reunir nesse sábado às 11 horas. Vocês não precisam participar, mas se vocês quiserem participar como ouvinte, não tem problema algum, tá? Basicamente, a gente vai se organizar para ver como é que a gente vai fazer o projeto 3D, porque a primeira etapa de tudo isso, além de se organizar, é já se preparar para fazer o projeto, tá? Qual que vai ser a ferramenta, etc. Então qual que é o objetivo dessa reunião? Primeiro, definir qual que vai ser a ferramenta de gestão, vai organizar tudo isso que a gente tem de informação. Pessoas, projetos, processo e atividades, tá bom? Vamos lá. Israel e Jackson, vocês querem falar alguma coisa? Não, tranquilo, não tem. Tranquilo? Posso compartilhar a tela aqui para essa ferramenta para você? O Jackson quer apresentar? Como é que tá? Quer que eu fale da pesquisa? Você quer começar pela pesquisa? Temos outro assunto da pauta que seria a pesquisa, né? O Jackson se ofereceu na última reunião para fazer uma pesquisa. Fala aí, Jackson, acho que você melhor pessoa para falar é você. Cara. Tá. Então, como eu tinha feito ali, eu chequei no material, tinha 2 áreas que a gente tinha que abranger na pesquisa. Que uma era saber mais dados quantitativos mesmo, como a pessoa se sente na casa dela, o tipo de coisa que ela queria melhorar na casa dela, o que ela ouve as pessoas falando sobre casas, os processos construtivos que tem na região que ela vive, esse tipo de coisa, sabe? Tá tudo lá na pesquisa, no fim da pesquisa. E os dados demográficos, como o tamanho da casa que ela é atual, porque no movimento Tiny House tem o processo de adaptação também, né? Então, não sei se ela teria que ser que respeitasse a realidade atual das pessoas, sabe? Então teria isso também, que a gente se saberia em dados qualitativos e quantitativos nessa pesquisa, e isso poderia nortear nossos projetos para que a gente não ficasse projetando só para nós mesmos, sabe? Para a gente saber o que o nosso público-alvo pensa. Só que o maior problema que eu vejo é como chegar até o público-alvo, sabe? Que é fazer uma pesquisa. Mas você tem que ser através do network, não tem jeito, né? A gente vai ter que pegar todo mundo que tem amigos no Facebook e sair distribuindo nos grupos. A gente vai ter que usar nossas próprias redes sociais e fazer isso. Acho que tem que partir da gente. Não tem como a gente contratar uma empresa de pesquisa para fazer isso. Todo mundo concorda, por favor. Se tiver alguém que discorde, por favor, pode falar no chat aí, tá? A gente abre a voz para você. Israel, você fala alguma coisa? Pode falar. Não, a gente até pode criar um marketplace ali, né, para poder a parte de pesquisa ali, né? O que é isso? Fala de novo. Fazer um marketing para a parte de pesquisa, né? Todo o assunto. Isso, a gente vai ter que fazer isso por conta mesmo. Por exemplo, se é uma pesquisa, a gente vai espalhar para todo mundo aqui. A gente vai pegar o linkzinho, vai espalhar para um tio, para tia, para as pessoas que a gente conhece, que não tem uma casa, que está sonhando em ter uma casa. Vamos espalhar para o máximo de pessoas possíveis, junta isso aí, a gente planilha essas coisas. É fácil planilhar isso, Jackson? Eu sou estatístico, depois eu consigo gerar. Eu faço o relatório. Gera automático, ele gera Ótimo, porque senão... Tipo, o que eu tava pensando,
uma coisa que é fácil a gente conseguir pesquisa é de quem segue o Pés Descalços, quem segue a página lá. Eu divulgo no Pascal, você é bem lembrado. Vou Só divulgar que o problema que eu vejo, como a gente está querendo fazer uma casa de baixo custo, eu não sei se a mesma pessoa que a gente está tentando projetar é a que vai ter acesso a essa pesquisa, sabe? Daí a gente vai ficar com uma pesquisa que não é exatamente para aquilo que a gente quer, sabe? Concordo, vai ser esse viesado. Mas a gente consegue direcionar, cara. Como é que a gente faz para direcionar? Vamos supor aqui que a gente tem que ter pelo menos uma das perguntas, é a renda da família, quantas pessoas moram nessa família, para a gente ter uma renda per capita, se tem casa ou não. Porque a gente separa esse público para ver as características da pesquisa dela. Aí perde o viés, você entendeu? Exatamente. Tá. Você entendeu? Então é só Robson. uma análise isolada. Oi, quem que é? Licença, Pedro, tudo bem? Pedro, pode falar. Prazer. Só colocando o ponto aí de vocês, eu conversei com você que eu trabalhei com gerenciamento social alguns anos atrás. Maravilha. Então, na verdade, essa pesquisa dele vai um pouco de encontro com o trabalho que eu já desenvolvi anos atrás. Então, é o seguinte, essa pesquisa hoje está relativamente simples da gente conseguir. São Paulo hoje é a maior cidade do país com o maior número de comunidades entre ela e Rio de Janeiro. Então, a Prefeitura de São Paulo, eles têm um mapa digital que eles disponibilizam na internet mesmo, que tem todos os dados de todas das comunidades, população, renda per capita, todo mais ou menos esse pacote que a gente está querendo. Um segundo ponto, que eu me perdi um pouco ali, que eu esqueci, mas esse tipo de informação que a gente está querendo juntar, de renda, de familiar, de adaptação, eles vão ter muita dificuldade para migrar, tá? Porque a gente tem uma população mais carente, eles têm ainda aquela situação de, como eu posso dizer, não resistência, porque eles não conhecem inovações. Tipo, não sei se o sistema está ficando claro, né? Então, assim, esse é um dos maiores pontos que a gente vai enfrentar. Então, voltando só para não atrapalhar mais, a questão da pesquisa tem esses dados na Prefeitura de São Paulo, CDHU, Coab, então tá meio caminho andado. Então, perdão aí, pode tocar. Qualquer coisa me pergunta que eu posso dar um auxílio. Tá. Ô Jackson, você acha que vale uma... Jackson e... Desculpa seu nome? Acabei perdendo aqui, tô na página anotando aqui essas coisas, acabei esquecendo. Pedro Henrique, desculpa. Pedro, eu acho que vale a pena a gente já organizar vocês aí, ó. Lígia, Jackson e Pedro, acho que vale uma conversa vocês isolados aí, cara. Fazem um meeting, quando vocês puderem, para vocês definirem essa pesquisa para a gente lançar na melhor forma possível. O que vocês acham? Não, acho interessante, só que, tipo, que nem ele falou, a parte quantitativa eu não tinha noção que tinha essas informações assim gratuitas para conseguir. Mas eu penso a parte qualitativa, sabe? Para entender como as pessoas veem a percepção delas da realidade delas, sabe? Pedro, pode falar. Cara, pode falar. Não, pode concluir. Então, na verdade, vou só, assim, debater rápido para não tomar muito tempo, mas sempre o que eu enfrentava, eram famílias de donas de casa, donas de lares, que trabalhavam fora e que tinham 5, 6 pessoas dentro de casa. Isso eu estou falando de comunidades em específicas, tá? Tá bom. Então, eu trabalhei com remoção de favelas, trabalhei com pós-ocupação de entrega de conjuntos habitacionais e trabalhei com algumas outras ações que a prefeitura fazia. Então, a gente tem uma gama de pessoas que dá para trabalhar. Então, você vai ter famílias muito densas dentro de 30 metros quadrados, você vai ter famílias menores. Então, uma coisa que eu acho importante a gente pensar, não mais do que metragem, mais do que... o perfil de famílias que a gente vai agrupar dentro de uma casa.
entendeu? Exatamente, sim. Isso é muito importante porque isso vai dar diretrizes para a gente do público que a gente vai atingir. Só fazendo um parênteses, o teto, ele tem uma forma de trabalhar muito interessante, Sim. mas a forma que eles trabalham é de uma forma mais emergencial. Eu entendo isso com caráter mais emergencial de moradias temporárias, tá? E então, o sistema que eles trabalham é outro, o renda é outro. Então, a gente vai fazer uma casa duradoura. Então, a gente tem que focar esse tipo de perfil. Porque num mais paralelo, numa reunião que a gente fizer, eu explico com mais calma, mas tem vários perfis de moradores que não valorizam a posse que eles têm. Entendeu? Mais ou menos isso quando eles têm algum ganho ou alguma mensalidade baixa numa prestação de um apartamento de cidadão. Mas era isso. Não, legal. É muito bom ter essa visão mais de experiência de quem já esteve perto. Ô Pedro, você é aquela pessoa que já trabalhou com isso, já, né? Isso, eu trabalhei 3 anos e meio com esse tipo de trabalho. Confesso que de arquitetura não fiz nada, tá? Eu aprendi mais como pessoa mesmo e Sim. É uma experiência prática. Confesso para vocês que ainda tenho contato com algumas pessoas, não vou me comprometer, mas posso tentar buscar algumas informações que a gente precisa, porque é uma empresa que trabalha para Vale do Rio Doce, no Pará, trabalha no Moçambique, Odebrecht, trabalha em São Paulo, então é uma empresa grande. Então tem muito dado dessa parte social que a gente pode conseguir de alguma forma. Maravilha. Então posso tentar fazer essa ajuda ali com a proprietária, porque eu conheço a proprietária da empresa, e então ver o que ela pode auxiliar a gente de alguma forma, mas ter uma pesquisa mais direcionada. Fala assim, a gente precisa ter, sei lá, quantas famílias tem em comunidades de São Paulo que a gente tem renda X. Eles têm um banco de dados, tudo com todas as famílias. Então, acho que a gente consegue alguma informação, mas lembro muito bem que a prefeitura tinha disponibilizado esse site, mapeando todas as comunidades, todas as rendas, então vou tentar buscar isso novamente. Confesso que faz muito tempo que eu não vi, mas eu acho que é um bom norte para a gente. Não vai ser o ponto final da nossa pesquisa, mas é um bom caminho para a gente levar a nossa pesquisa. Maravilha. Aproveitando que hoje, o assunto é diverso, vocês verem, para vocês que não têm experiência com isso ou não, como vocês podem ver, é um assunto bem complexo, não é simplesmente construir uma casa e entregar para alguém e pronto, acabou. Hoje eu vi no grupo o pessoal falando sobre zoneamento, acho que tem assuntos diversos, né? Então, acho que a reunião de hoje, ela tem uma importância altíssima, né? É a partir daí que a gente começa a ter ganho de conhecimento, ou seja, é a partir daí que a gente consegue organizar, juntar todas essas informações de uma maneira que todo mundo tenha o mesmo acesso, espero que tenha a mesma compreensão. Isso é impossível, porque cada um tem sua história, tem sua escolaridade, tem sua forma de enxergar o mundo, né? Mas é uma forma de minimizar desinformação aí e ter pessoas perdidas dentro do grupo, tá? Vamos lá, então. Eu vou começar compartilhando minha tela aqui. Por favor, vocês sinalizam. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Eu posso falar um pouco? Sim. Lígia, por favor, pode ligar o microfone. Oi. Não, o Pedro falou tudo. Falou tudo? Isso, deu uma aula aqui. É porque eu ia falar que eu e o Jackson, a gente conversou um pouco sobre essa pesquisa. Já tem até um questionário, depois eu deixo lá no grupo para as pessoas darem uma olhada. Um pré-questionário, assim, né? Que eu também reuni alguns que eu tinha aqui em casa. Mas, realmente, a gente tem um Brasil muito diferente, né? Mesmo dentro de uma cidade. Não é só lá no norte ou no nordeste, em outros lugares que tem pobreza aqui na esquina, né? Então é isso, a gente tem que pensar muito em como a gente vai abrigar essa família brasileira aí. O que é mais importante a gente saber aqui, né? A gente até falou na primeira reunião, que a gente não vai conseguir atender 100% não dá para fazer um projeto global, genérico, não dá. O Flávio pontuou bastante na semana passada, acho que mais pessoas pontuaram, questão do valor da casa, né?
A gente colocou um valor de 20 mil reais como uma meta, né? A gente tentar bater de baixo para cima nele, né? Pode ser que ele fique mais pra cima, pode ser que ele fique para baixo. Mesmo. Mas, assim, a situação de emergência não é o foco do grupo nesse primeiro momento, tá? Só quero que todo mundo que está novo aqui, que participa da reunião, a situação de emergência, ele vai vir no segundo momento, quando a gente começar a entrar com, por exemplo, com crowdfunding, tiver tudo muito claro, a questão de zoneamento, todas as questões que circundam esse projeto como um todo. Bom? Beleza. Vocês estão vendo minha tela aí já ou não? Vocês estão vendo minha tela? Posso falar um pouco? Posso falar um pouco aqui? Jackson, pode falar, por favor. Assim, ó. No design a gente fala de fazer a tal de persona, sabe? Que é definir como se fosse um personagem fictício, aquela pessoa. Nossa, gente, só um minutinho, meu computador deu pau. Aquela pessoa que será o nosso público-alvo. Será, sei lá, se a gente vai fazer uma família, teria a persona que é a Maria, que tem 5 filhos, um tem um filho de 5 anos, outro filho de, sei lá, e aí vai, sabe? A gente, quando a gente faz esses personagens, a gente consegue focar cada vez mais no projeto, sabe? Eu concordo com o Jackson. Sim, faz todo sentido, Jackson. Acho que a gente tem que pensar um tipo de estrutura familiar, como que é, se é uma casa para mãe solteira, que tem a avó que ajuda, que tem a mãe que ajuda a criar os filhos, se é para um casal com 2 filhos, porque a gente tem que otimizar o espaço e a única forma de otimizar o espaço é de forma especializada para a pessoa exata que a gente vai querer atender, sabe? A primeiro momento, a gente não vai conseguir fazer um projeto bom que abranja muita coisa. Existe o design universal, que é uma utopia de design, que é tentar abranger o maior número de pessoas possíveis, sabe? É difícil pra caramba. Mas para o nosso projeto, como a gente é baixo custo, como que a gente vai conseguir fazer um projeto bom, de qualidade, com baixo custo, com especialização? Então, se a gente se especializar nossa moradia numa estrutura de família, com uma certa quantidade de moradores, o nosso projeto vai ser muito mais otimizado e vai funcionar muito melhor do que uma casa mais genérica e abrangente, entendeu? Então, eu acho que o mais importante seria definir quem são essas pessoas, para quem que a gente vai fazer a casa, sabe? Que tipo de família que a gente vai fazer a casa. Eu acho que isso é a primeira etapa do projeto, sabe? Porque a partir daí a gente entende o comportamento das pessoas, como que elas se comportam dentro da casa, como o tipo de atividades que elas fazem dentro da casa. E aí a gente pode pensar móveis multifuncionais para atender essas atividades. E os requisitos que elas têm. Se é a sua mãe com 5 filhos, tem que ter uma certa quantidade de roupa, por exemplo, a mais, e aí vai, sabe? Esse tipo de coisa. E daí eu acho que seria interessante. O Pedro Henrique, ele pode ter uma noção de melhor que eu para dizer, talvez ele possa desenvolver melhor, ele com a experiência que ele tem, ele possa definir a persona que seria melhor para a gente trabalhar, ele definir pela experiência que ele tem, de acordo com a proposta do projeto, ele pode definir para nós o tipo de família, estrutura familiar que seria mais aproveitada, sabe, no nosso projeto. Tá. É que, na verdade... Só um minuto, Pedro. Desculpa. Como fala? Oséias, e tem 2 perguntas para fazer aqui, né? Eu vou esperar o Pedro fechar aqui o assunto com o Jackson. Pode ser que o assunto não feche, mas aí eu abro a pergunta para vocês, tá? Só para vocês segurarem um pouquinho, tá? Vamos lá, Pedro. Pode falar, desculpa. Só do parênteses. Na verdade, eu acho que hoje o nosso sistema ele vai funcionar mais ou menos como o Minha Casa Minha Vida. Então, hoje o Minha Casa Minha Vida ele tem uma metragem estipulada de 50 metros quadrados, mais ou menos. Isso é aquelas casas, uma do lado da outra, que a gente vê. E aí as famílias se adequam ao lugar. Aí eles, tipo, a família ganha, ela entra no programa, pega a casa, então você tem famílias de um casal,
E famílias com 5, 6 pessoas. Essa pesquisa também eu sei que existe no site da Caixa e também é uma informação que a gente consegue reter. Agora, criar um perfil, eu acho que é muito... pode gerar um pouco de conflito para nós. Tá? Tipo assim, falamos assim, a gente fala assim, a gente vai pôr um casal e 2 filhos. Tá bom. Mas a gente está nichando, tá certo, mas ao mesmo tempo a gente talvez deixe de dar oportunidade para outras pessoas. Então esses contrapontos que a gente tem que fazer e ver se realmente vale a pena. Então, olhando no macro, talvez, de fato, a gente vê a pesquisa, acho que a gente vê uma pesquisa direcionada do que a gente está pensando, e em paralelo buscar o modelo ideal, e lá na frente as coisas se complementar com a pesquisa com a pesquisa pronta, a gente consegue embasar o perfil que a gente vai focar. Penso dessa maneira. Então, uma coisa que eu já vejo e que eu vejo que acho que vai ser uma dificuldade: pessoas de mais idade tendem a ter mais resistências a mudanças. Então, se você pegar para alguns familiares seus, ou meus próprios, por experiências, eles são muito mais resistentes a mudanças. Então, nós que somos um pouco mais jovens, de uma geração um pouco mais cabeça aberta, vamos dizer assim, somos mais flexíveis a mudanças. Então, é esse senso que a gente tem que fazer e, ao pouco, ir galgando os perfis que a gente deseja, entendeu? Não... Opa, perdão. As coisas... não engessar de uma vez. Falar assim, esse é o perfil, determinamos o ponto e acabou. Só esse... É isso, entendeu? Só para... Não sei se ficou muito claro. Ficou claro. É bom a provocação. Às vezes a gente acha que está tudo resolvido, aí vem uma visão diferente, dá uma chacoalhada. Essa chacoalhada é importante. É importante para a gente pensar um pouco mais. Eu acho que esse assunto merece mais uma conversa. Eu acho que antes de a gente fechar, né, não tem nada fechado ainda, só para a gente não perder muito a pauta da reunião, que é apresentar a ferramenta e falar um pouco da organização. Eu só vou abrir agora a pergunta para o Oséias e para o Jaron. Oséias, primeiro, por favor, pode ligar o microfone, só para a gente fechar o assunto. Tentem ser breve, hein, meu? Vamos lá. Então, vocês estão me ouvindo aí direitinho? Perfeito, pode falar. Então, apesar de estar sempre envolvido em projetos de beneficentes e tal, eu sempre gosto de levantar a questão do negócio em si, à primeira vista, porque, querendo ou não, uma coisa que é fato, a gente precisa focar nas pessoas, mas também no dinheiro que entra, porque senão a gente não consegue fazer nada. Quando a gente fala de atender um determinado grupo, é como o Pedro falou, a gente acaba se limitando um pouco. Mas a gente tem que levar em consideração que, a princípio, a gente vai fazer uma, depois a gente tenta fazer outra, porque a partir do momento que a gente começa e tenta atender todo mundo, a gente acaba não conseguindo fazer por conta que falta recurso, o projeto ainda está no começo, a gente ainda não tem patrocínio e muitas outras limitações. Então, mas, Zé, só para, talvez acho que só para ficar mais claro aqui, o projeto ele é único, tá? É por isso que o Jackson levantou essa possibilidade de fazer a pesquisa para a gente tentar bater a meta de 20 mil, qual que é o ponto principal que foi destacado na última reunião, que é justamente a gente ter um perfil para que a gente possa concentrar todo o nosso conhecimento para que a gente chegue no valor de maneira mais primeira possível. Porque o que acontece? Se a gente tem um leque muito aberto de por exemplo,
de pessoas que a gente possa atender, talvez a gente não consiga nem definir quantos quartos vai ter, qual que é o espaço, tamanho da sala, né, que é o espaço de convívio. Quando você tem criança, a sala, no caso, uma mãe com um filho ou uma mãe com 2 filhos. Então, tendo esse perfil que justamente que a gente está querendo montar, a gente acaba chegando em muita gente, principalmente gente que consegue comprar. Esse é o ponto mais importante, ser acessível. Né? Posso falar um pouco? Faltou a Jackson. Deixa eu só abrir, porque aí você já fecha, Jackson. Jaron, você queria falar também, né? Era só acrescentar um pouco o que o Pedro falou. Tá. E eu concordo que a nossa visão realmente, no início, tem que ser direcionada para a especificidade, né? Uhum. E eu acho que, como tudo na natureza tem um gráfico de normal, a gente pode tentar encontrar a normal a parte do gráfico dos dados e tentar encaixar dentro desse grupo da normal, ou seja, tentar atingir o máximo de pessoas. Desculpa, atender o máximo de pessoas possíveis, né? Isso, exatamente. E aí depois a gente pode tentar partir para o resto do gráfico. Maravilha. Jackson, quer finalizar o assunto? Tipo, eu não tô dizendo que a gente vai dizer, tipo, essa casa é apenas para mulheres e com determinada quantidade de filhos, sabe? Tipo, pelo que eu aprendi, sabe, de design, é o que as empresas fazem para criar modelos específicos de linha de produto. Então, elas pensam em cada detalhe de como a pessoa se comporta, tudo esse tipo de coisa é levado em consideração para otimizar melhor o projeto, sabe? Daí eu acho que a gente pode fazer vários modelos de casa. Depois alterar, sei lá, o interior, o exterior ser o mesmo, mas essa noção de especificidade faz a gente ter um melhor aproveitamento, sabe? Dependendo do que a gente não precisa segregar, sabe? A questão não é segregar. A questão é otimizar mesmo. Você não precisa dizer com essas palavras, sabe? No meio do caminho, né? Acho que a otimização ela é importante, realmente. É o ponto principal da pesquisa, né? A otimização. E pode acontecer que no meio do caminho a gente consiga modular a casa internamente e que possa atender mais pessoas. Né? Isso vai tudo depender das nossas pesquisas aqui, do nosso trabalho que a gente vai fazer aqui junto, tá, gente? Então, acho que podemos encerrar o assunto pesquisa. Alguém quer colocar mais algum ponto? Não? Já passamos aqui, só para você ter uma noção aqui, 40 minutos falando da pesquisa. Vamos falar da ferramenta, senão a gente não bate o objetivo de hoje, que é justamente apresentar a ferramenta. Pode ser? Todo mundo de acordo? Se tiver alguém contra, por favor, chame aí no chat. Maravilha. Vamos embora, então. Jackson, muito obrigado. Pedro, Jaron, Lígia, todo mundo que participou, Zéas, muito obrigado mesmo, cara. Mas são pontos, todos levantaram pontos importantíssimos. Acho que tudo tem que ser discutido mesmo, tem que fazer assim na cabeça mesmo, abrir a mente e vamos embora. Mas acho que é um assunto que merece uma reunião à parte só para a gente fechar todos esses. Eu acho que a pesquisa é importante. Eu ainda defendo a pesquisa, mas eu queria depois ouvir a opinião de vocês todos nessa outra reunião, tá? Vou compartilhar a tela aqui, vamos embora. Gente, alguém conseguiu, antes de começar a reunião, alguém trouxe alguma ferramenta, alguém conhece uma outra ferramenta que não seja o Trello para fazer essa organização global de tudo? Não sei se vocês viram que eu só tenho uma pergunta lá no Telegram, justamente perguntando se alguém tem algum aplicativo, se alguém tiver uma experiência, por favor, pode me chamar aqui no chat, tá? Deixa eu ver se alguém chamou aqui. O Flávio Oliveira falou sim, mas eu não sei se é o sim pra... Bom, vamos lá então. Gente, estou apresentando a tela aqui. Se vocês não estiverem vendo, me fala, tá? Deixa eu ver aqui onde está o nosso amigo Trello. Vamos lá. Bom, pessoal, essa aqui é a ferramenta Trello, só para vocês entenderem um pouco como é que ele funciona. Ele funciona de uma maneira... Ele se organiza da seguinte forma. A primeira camada, que é a camada mestre, imagina que é o nome da empresa, ou senão vamos pensar aqui, nome de equipe, pode ser qualquer coisa, mas vamos pensar que a camada mais alta é a camada chamada time, tá? No caso aqui eu tenho pés descalços, né? Onde eu tenho aqui
os meus quadros, onde a gente organiza todas as nossas produções, né? Então, tudo aqui nosso to-do, por exemplo, quais são os conteúdos rentáveis, conteúdos de redes sociais, nossos contatos, todas as pessoas que entraram em contato com a gente, produções de vídeos do YouTube, como nós organizamos. Nós temos lá no Tiny House Brasil como a parte que nós participamos, que é desenvolvimento de projetos lá, como que o Abel se organiza aqui nessa questão de marketing, que nós fizemos marketing e o projetos lá, tá? Se vocês não sabem. E aqui, né, eu coloquei aqui algumas ideias, na verdade, isso aqui são modelos de quadros, ou seja, então dentro do time... Opa, vocês estão vendo alguma coisa ou não? Dentro do time... Peraí, a tela não está aparecendo. A tela não está aparecendo? Que engraçado, mas é como se eu estivesse compartilhando. Vou fazer de novo, peraí. Vou fazer de novo. Tela inteira. E agora? Vocês estão vendo o Oséias aí ou não? Agora saiu o Oséias. Eu só preciso que alguém ative o microfone. Quem pode ativar o microfone e falar para mim? Não tô vendo, não. Na verdade, estava aparecendo. Aquela hora estava aparecendo, agora não está. Agora está aparecendo o carro? Aqui eu tô vendo... Isso é o After? É o Premiere? Ah, não. Esse aqui é o Final Cut. Está aparecendo a pesquisa aí? Ah, apareceu. Agora sim. Tá ótimo. Beleza. Vamos lá. Tá aparecendo aqui ou não? O Trello? Trello na tela. Maravilha. Tá muito Vamos lá. pequeno, não enxergo. Ah, por isso. Quem que tá falando aí? É? Samira, eu não enxergo. Ah, Samira, Tá perdão. pequenininho. É que... perdão. Depois eu faço uma contigo, tá, Samira? Porque você tem... se eu não me engano, você tem uma deficiência, não tem, Samira? Eu perdi a visão de um olho e o outro, ele tem muita dificuldade para enxergar coisas pequenas. Maravilha. Qualquer coisa a gente faz um esquema diferente para ti, tá? Sem problemas, que você vai participar desse grupo de qualquer forma. Tá bom? Pode ser. Robson. Vamos lá. Quem tá falando? É o Jaron. Uma dica, quem tiver no celular, se você deixar o celular girar na horizontal, ele deitado, ele vai ocupar a tela toda para poder enxergar melhor. Exatamente. Deitem a tela, pessoal. Todo mundo junto? Vamos lá, então. Só peço que quem tá ouvindo aí, por favor, desliga o microfone, tá? Samira, acho que é você. Tá, vou tentar aqui, eu não sei nem digitar agora. Ah, não, sem problema. Vê se você consegue. Se você não conseguir, pode deixar ligado. Não tem problema não, tá? Vamos embora, então. Mais uma dica. Consegui. Oi. Dá para usar o zoom com pint, os 2 dedos para dar zoom. Não, pode deixar. Ah, não. Aqui nesse aplicativo meu não dá. Deixa eu ver se eu reduzir a tela aqui, peraí. Não dá, cara. Ai, que chato. Não é no celular que eu tô falando. Ah, no celular, perdão. Eu pensei que era no computador. Pensei que era para dar zoom aqui nos quadros. Então vamos lá. Pessoal, todo mundo junto, né? Vamos lá. Então aqui são os times. Vamos entender aqui que o projeto vai ser um time, tá? Tá bom. Vamos lá. E dentro do time nós temos um negócio chamado quadro. Né? Dentro dos quadros nós temos uma estrutura onde a gente organiza esses quadros. A ideia aqui dos quadros é uma proposta, né? Eu queria ouvir vocês que têm mais experiência com projetos, essas coisas, depois eu queria ouvir vocês como que eu poderia, depois a gente abre espaço para vocês falarem também, tá? Essa questão aqui, como é que a gente poderia nos organizar. Mas aqui eu tive uma ideia aqui, baseado na minha experiência de como eu uso a ferramenta, tá? Tem um quadro de membros. Você tá ouvindo? O que eu fiz? Ah, deu mudo. Deu mudo, Samira. Deu mudo. Peraí que eu vou fechar o mudo dela. Samira? Escreve para ela, É importante você alguém escrever, tá, gente? Olha, Samira, vira o celular de lado e dá zoom na sua tela do seu celular que dá para ver. Dá para você dar zoom na imagem que o Robson tá mostrando. Ô Zé, ela tem uma deficiência visual, tá? Então acho que é bom escrever para ela consegue ler. Pode escrever no chat que ela tem acho que o VoiceOver consegue falar para ela. Não sei se ela está usando o VoiceOver, mas é uma tentativa. Bom, deixa eu perguntar para ela. Samira, você usa VoiceOver? Samira.
porque se usar VoiceOver, a gente escreve para ela. Alguém poderia orientar ela pelo Telegram? Não sei se vocês conseguem chamar ela. Bom, vou seguindo, gente, só pra gente não terminar muito tarde, tá? Voltando aqui, vocês estão vendo minha tela? Só preciso de um ok no chat aí, tá? Jaron, por favor, depois eu alinho contigo, se for possível, tá? Ok, vamos embora. Vamos lá. Então, aqui dentro, por exemplo, aqui eu criei voltando aqui, né? Só pra gente não perder o fio da meada. Então, a gente se organiza num time, tá, Jackson? Aí, o Jackson já criou, na verdade, já criou até um quadro desse, né? Então, e aí, todo mundo vai ver um conjunto de quadros. Então, vai ter um quadro, por exemplo, membros. Todo mundo que é novo vai se apresentar aqui, ó, tá? Vai colocar aqui, eu sou Robson, daquele formulário que nós montamos, tá? A gente não tem esse formulário montado aqui porque esse aqui é só um modelo, só para a gente usar como exemplo, tá? E as pessoas que são novas aqui, depois a gente vai cadastrando as pessoas aqui de baixo do que ela pode contribuir aqui, porque a gente consegue, se eu tô com dúvida na parte de zoneamento, eu consigo, sei lá, procurar um arquiteto, eu consigo procurar, estou com dúvida na parte de gestão de projeto, queria ter uma dúvida aqui, como é que eu faço para levar uma atividade de uma página para outra? Eu posso procurar aqui o pessoal do PMO. Então, a gente se organizar dessa forma, a gente consegue, não é por formação de faculdade, gente, tá? Isso aqui é por experiência mesmo, o que você tem de conhecimento que pode ajudar. Então, vamos lá. No caso aqui, o arquiteto tem formação, obviamente, né? Então, arquiteto, projetistas, estou pensando aqui PMO, gestores, que é a equipe que vai organizar, né? Aqui toda essa bagunça. Essa bagunça não, todo esse projeto. Não vamos falar bagunça, porque não é bagunça ainda não. Compras, por exemplo, o Flávio pode nos ajudar bastante aqui, já sei que o Flávio vai cair aqui nessa caixinha. Pesquisa e desenvolvimento, por que pesquisa e desenvolvimento? Cara, eu vi que muita gente tem muitas ideias interessantes de métodos construtivos e a gente vai precisar evoluir nessa pesquisa e desenvolvimento desses métodos. Por exemplo, na questão de sustentabilidade, questão de reciclagem e na questão de preço, né? Como é que é a aquisição, etc. E aí vai trabalhar em conjunto com compras. Publicações e manuais, a gente falou, teve pessoal que comentou dos manuais, que tem experiência com isso. Por favor, é interessante entrar, porque quando a gente gerar o projeto, seja ele no Revit, ou seja ele no SketchUp, seja ele no AutoCAD, a gente já precisa gerar um manual disso, vai gerar publicações disso. Por quê? Porque esse projeto ele tem que ser replicável. Para ser replicável, ele tem que ser fácil leitura, tem que ser fácil entendimento, tem que ser uma leitura que seja igual para todo mundo, tá? E também tem que ter o Techniquez, né? Obviamente, porque quando a gente for falar com uma indústria que poderia nos ajudar a subsidiar todo esse projeto para as pessoas em situação de emergência ou para as pessoas que querem realizar o sonho de ter essa casa, é uma oportunidade interessante. Então, isso, publicação e manuais tem tanta importância como todos os outros, todos que estão aqui, tá? Apoio financeiro, tem pessoas que não vai conseguir ajudar com nada, mas ele é um apoio financeiro. Sei lá, pode trazer ideias também, entendeu? Marketing, precisa fazer o marketing, sim. Por mais que o projeto está começando aqui, acho que vai ter que precisar de alguém que comece a juntar material, que comece a fazer publicações, comece a procurar pessoas para lançar uma matéria, porque isso vai trazer mais apoio financeiro, vai trazer... a exposição, gente, não é meramente uma questão de ego, tá? Muitas vezes a exposição ele é uma forma de inspirar pessoas e trazer pessoas que têm ele tem capacidade de ajudar financeiramente ou de ajudar com conhecimento, como todos vocês que chegaram aqui no grupo, tá? Isso começou com uma publicação nossa, por exemplo, lá no YouTube. Poderia ter começado pelo Jackson, poderia ter começado pelo Oséias, poderia ter começado por qualquer outra pessoa, pela Fernanda Silva, por exemplo, que é arquiteta, né? Se eu errei, desculpa a profissão, peço perdão, Fernanda. Lugar para construir. Tem gente que ofereceu um lugar para construir, tem um galpão, alguma coisa, então essa pessoa pode falar aqui, se um dia a gente for fazer uma montagem em conjunto, colaborativo, sei lá, a gente se reunir, se conhecer pessoalmente para montar essa casa, vencemos o corona, o cenário mais lindo possível,
a gente saber quem é essa pessoa que ofereceu esse lugar. E um construtor experiente são pessoas que, manjam muito de construção, pessoa que já foi por exemplo, o Pedro também, poderia entrar aqui também, que já entrou num projeto social ou que constrói casas já para pessoas. Eu, por exemplo, já poderia entrar também como construtor experiente, por mais que eu já construí só a minha casa, mas eu apanhei bastante para construir minha tiny house, gente. Então, posso dizer que eu já tenho uma experiência aqui para construir. E já construí casas também, já participei de construção de casa de alvenaria. Então, vamos lá. Então, basicamente, esse seria o quadro de membros. Então, a forma da gente se organizar como pessoas. Se fosse numa empresa, seria um RH. Então, mas o RH seria a nossa ferramenta, tá bom? Quem que vai preencher isso aqui? Nós mesmos, cada membro. Pessoas novas não vão saber mexer isso aqui, obviamente. Então, aí entra eu e o Jackson, que somos gestores aqui e quem mais puder me ajudar com isso aí, tá, gente? A gente vai precisar, óbvio que 2 gestores é muito pouco. O Jackson trabalha, eu trabalho, eu tenho Pés Descalços, tenho o Movimento Tiny House, eu sou embaixador aqui do Movimento Tiny House no Brasil, junto com a Bel, né? E com o Gustavo e com a Gabi, do Toca Turquesa. Então, a gente precisa se dividir aqui para a gente ganhar mais precisão nesse projeto, tá? Então, se alguém puder se candidatar também a gestor, por favor. Eu estou escutando um zumbido. Tá todo mundo ouvindo aí? Só manda um ok só. Uma pessoa já é suficiente para saber se todo mundo está ouvindo no chat aqui. Obrigado, Suliane. Vamos lá. Então, esse seria o quadro, uma proposta de quadro de membros, tá? Então, todo mundo vai preencher aqui. Nesta etapa aqui dos novos, aqui vai ter um manual. Então, aqui a gente vai deixar, sei lá, ao invés de ser Robson aqui, escrever manual. E aqui a gente vai ter... Manuel não, né? Manual. Tá? Aqui a gente escreve todo o manual aqui. Se alguém tiver um comentário, Robson, gostaria de fazer um comentário aqui. O membro que comentar aqui vai ficar todo histórico. E toda alteração que a gente faz aqui também gera histórico. Isso é uma das características interessantes do Trello. A gente tem rastreio de tudo. Se alguém quiser, um cara que pegou aqui, isso aqui, ó. A gente sabe quem foi que fez. Se foi sem querer, ótimo, não tem problema, gente. Aí só pegar aqui, a gente sabe que o Israel foi para lá, veio para cá, e a gente consegue trazer, por exemplo, o Israel, que é um membro novo, para cá, tá bom? É só pra gente, é uma ferramenta que nós, como administradores, a gente consegue ter facilidade de ver o que está acontecendo, de administrar tudo isso, tá? E vocês que são novos, vocês que estão aqui como usuário ou como acompanhante não, como, sei lá, uma pessoa que está só vendo o projeto de fora, como apoiador, você consegue ter acesso a todas as informações de maneira mais organizada, tá? Vamos lá, voltar para os quadros. Clica aqui nos quadros, eu gosto de clicar na casinha porque eu consigo ter a visão geral. Aí, caixa de ideias, por exemplo, o Trello está sendo usado para divulgação de ideia, né? Porque era, o Telegram. Porque era a nossa ferramenta que a gente tinha, entendeu? Então a ideia é que todas as ideias que vocês trouxerem aqui, você vai colocando aqui. Quando você traz uma ideia, aparece quem foi o membro. Aparece uma bolinha com a cara da pessoa aqui, tá? Apareceu, quando você põe, vamos supor, vou criar aqui uma ideia. Cara, podemos construir construção por CIP, por exemplo. Eu que trouxe essa ideia, tá? Eu coloco aqui o membro, ó. Robson Lunático. Olha, aparece a jaca do Robson aqui, tá vendo aqui? Então, esse aqui foi criado por mim. Então, eu já sei que para trocar um pouco mais de ideia, para a gente aprofundar um pouco mais, vem para cá. Toda ideia que entra nessa coluna. Tudo que vai... Aí depois o que acontece? Eu e o Jackson, e os arquitetos, e o dono de cada um desses projetos, a gente vai se conversar ali no Telegram. Então vai ser uma coisa mais objetiva. A gente vai pegar esse projeto e vai trazer ideias para análise. Ou seja, quando a gente vier para a reunião, virou pauta. Você percebeu que virou pauta? Então a gente discute aquela análise e fala, pessoal, então vai para orçamento. Né? Vai para orçamento. Aí quem que é o cara de orçamento? A gente vê lá o membro de orçamento e coloca. Flávio, você consegue ver? Vamos supor que é a Isabel, tá? Flávio, você consegue fazer? Então, a partir do momento, o Flávio começa a fazer. E aí o Israel já coloca lá no Monday, ou vai ser aqui em algum lugar que vai acompanhar esse processo. Uma forma de a gente acompanhar o status disso aqui é usar como fala? As etiquetas, né? Tipo, verde, concluído, amarelo em andamento, ponto de atenção ou estado crítico. Tipo, parou porque tem algum ponto que a gente precisa discutir em grupo,
sei lá, buscar uma solução, algum especialista por fora, pagar para alguém para nos ajudar a resolver esse problema. Então a gente consegue se organizar nessa parte aqui. Vamos lá, saindo daqui então. Então aqui a gente consegue fazer um andamento. Os aprovados, então os aprovados é o que vai virar para casa, né? Tá? E aí, então aqui é só uma janela de ideias. Alguém tem alguma pergunta? Vou voltar aqui para a página. Isso, o Jaron fez um comentário aqui importante, né? A gente também pode discutir também dentro dos cards, né? Vou mostrar para vocês aqui. Basicamente, vamos supor que a gente está discutindo uma ideia aqui, tá? A gente pode discutir aqui, ó, nesse campo atividade. Jaron, por favor, pode entrar aí, por favor? Opa! Então. É aqui mesmo, né? É isso mesmo. Cada pessoa pode... É como uma conversa normal, só que relativa a esse assunto do cartão. Você pode criar tarefas para pessoas... Posso marcar a pessoa aqui, por exemplo, Isabel? Isso. Atenção aqui, sei lá. Aí vai uma notificaçãozinha para ela, entendeu? Da pessoa, exatamente. Aí ela pode responder aí, e aí o assunto fica restrito a esse conteúdo desse cartão. Não vai estar relativo a outra coisa. Não vai ficar misturado, não vai ficar poluído. E você consegue anexar material aqui, tá vendo? Inclusive, colocar o rostinho se você gostou ou não gostou, tá? Aí fica bom. E o bom é que fica registrado, caso outras pessoas vão vir a ver, eles podem discutir também ou entender o assunto, porque aquela conversa está retida àquele assunto. Maravilha. Vou voltar para os quadros aqui. Obrigado, Jaron. E aí tem o Project Management. Eu vou pedir para o meu amigo Israel, que é o cara do projeto, me ajudar aqui. Israel, vou dar uma apresentada aqui para ti e você me fala, Robson, faz sentido o que você está falando? Não, mas eu tenho uma outra experiência. Se alguém tiver, por favor, já manda uma notificação e me chama aqui no bate-papo. Só que como eu não estou conseguindo ver o bate-papo que eu estou mostrando, compartilhando a tela, eu peço que o Jackson só me sinalize se alguém fizer uma pergunta, tá, Jackson? Você me ajuda com isso, Jackson? Beleza, vamos embora então. Então aqui basicamente, aqui a gente vai ter todo o manual, definições do projeto como um todo. Então vamos lá, vamos supor que a gente definiu as definições da Tiny House. O valor meta é R$20. O grupo lá o Jackson fez a pesquisa, a gente já definiu qual que é o público-alvo, a metragem que a gente vai trabalhar, o método construtivo, todas as definições vão vir para cá, tá? As ideias, pauta, ideias que nasceram lá atrás, tudo que vai entrar na próxima reunião tem que estar aqui, tá? Então, por exemplo, já tem uma reunião hoje. A reunião hoje poderia ter sido pautado por essas colunas aqui, tá? E tudo que foi resolvido, ele vai ou ele vira um to-do, né? Ou ele vira uma tarefa pendente, sei lá, tá? Ou ele vira um ponto de atenção. Ponto de atenção, o que é o blockage, ou ponto de atenção? Por exemplo, surgiu hoje no grupo, cara, como é que é a questão de zoneamento? Tudo isso aqui tem que vir no blockage, ponto de atenção. A gente vai trazer para a pauta de reunião, obviamente, né? E a gente procura alguém que é especialista aqui no grupo. Se não tiver ninguém especialista, novamente, a gente procura alguém por fora. Se tiver que pagar, a gente divide todo esse custo com o grupo, obviamente, se todo mundo tiver condições, né? E a gente vai analisar cada situação por etapa do projeto, tá bom? Lembrando que isso é um projeto colaborativo. Pode ser que em algum momento a gente tenha que entrar, não só com conhecimento, mas com um pouquinho de dinheirinho de cada um, tá? A gente vai se dividir aqui para que esse projeto ande. Lembrando que todo investimento financeiro está sendo pago já só de fazer parte desse grupo, né, gente? Já compartilhando conhecimento pra caramba. Gestão de projetos, vocês estão vendo aqui agora, um aplicativo novo, tudo coisas que pode levar para sua vida, né? Tá? Vai ter um acesso a um projeto totalmente executivo, gratuito. Gratuito não, né? Porque vocês estão participando e vocês estão contribuindo e assim vai. Mas é um projeto que você poderia pagar por conta própria sozinho, que é muito mais caro. Vamos lá, voltando para a ferramenta. Pendente, ou seja, que tá pendendo de, sei lá, de alguma decisão, tá pendendo de alguma reunião, tá pendente de, sei lá, da resposta de alguém. E done seria, aqui, vamos transformar tudo em português. Como peguei o modelo, a gente está em inglês, tá? Vamos botar tudo em português. Nada de ficar botando coisas em inglês aqui. Todo mundo aqui é brasileiro, então vamos falar português, tá? Aqui é finalizado. Então, tudo foi concluído, tá? E se virou definição,
nós que somos gestores, nós três aqui, eu, Israel, Jackson, e se tiver mais gente, obviamente, a gente já decide para organizar melhor, se bota nas definições, numa única página, o que a gente faz para ir limpando aqui os concluídos. É gostoso ver os concluídos aqui? É maravilhoso ver os concluídos crescendo aqui, mas ele não pode ser uma coisa que chama mais atenção do que as coisas que estão em andamento. Israel, eu queria que você entrasse e falasse um pouquinho, por favor. E se faz sentido, se tem algum ponto ou não. Bom, com certeza. Tem a questão ali dos que já estão concluídos. Às vezes cria um assunto ali que já foi resolvido também, né? Isso é bom deixar lá, né? É bom deixar, porque aí tu observa, né? Nem vai estar batendo a mesma coisa de novo. Então, seria interessante ele deixar igual na posição ali que tu tinha colocado. Tá. Uma coisa ali da questão do Mondai. Vai ter um custo, né? E claro que vai ter um custo ali que a gente vai ter que entrar em acordo aí para ver quem vai participar das atividades para colocar no Mondai. Israel, a gente conseguiria economizar esse dinheiro do Monday de ferramenta e adaptar ele para usar aqui no Trello para ter uma ferramenta única, ou seja, vamos tentar ser minimalista. A gente tem uma ferramenta única. É possível? Eu queria a tua visão. Você que é o cara que vai ser o PMO, né? Você que é a autoridade para falar disso. Não, na verdade é possível. A única coisa que vai tomar um pouquinho mais do tempo em questão de observar, né? Porque como esse dispositivo ele não aciona uma observação ali, um alerta, um alarme, dizendo... Então, parece que tem um power-up aqui que ele vai fazer isso. Eu não sei se é o Slack... Tem algum aqui que ele faz essas notificações. Eu acredito que ele... Ou talvez... esse daí é assinado, né? Não, você consegue botar um power-up por quadro. Então, se esse quadro for o quadro principal, por exemplo, de to-do, a gente pode botar o power-up de alerta. Vinculado, sei lá, talvez um calendário, ou talvez um outro programa de to-do, só para deixar bem organizado. Sei lá, não sei como que ele funciona. Isso é um ponto para se estudar. Sim, uma conta para se estudar. Só a gente tem que ver se ele vai dar alerta no momento que a pessoa não tiver com ele lá acessado, né? Porque o grande, para não aumentar, para não triplicar, quadruplicar seu trabalho, o que ele está querendo dizer, pessoal? Só para alinhar aqui. Vamos supor que esse trabalho aqui do banner está com Flávio, tá? Eu estou falando alguns nomes, gente, porque são nomes que mais eu escuto falar, tá? Mas imagina que pode ser o Pedro, sabe? Pode ser a Kimberly, por exemplo, que entrou hoje. Vamos supor que a Kimberly foi lá e fez uma atividade. Ela deu ok aqui, o ok já tem que ir direto para o Israel também, entendeu? O Israel não tem que ir atrás, descobrir, ligar para a Kimberly para saber se ela terminou o trabalho. Tem que ser uma coisa que aconteça automaticamente. É isso, né, Israel? Isso, exatamente. Tá. Então, vamos ver. Alguém, deixa eu até voltar aqui para a página. Alguém aqui do grupo tem experiência com Trello? Sabe se dá para fazer isso ou não? Não, ninguém, né? O Jaron, ele tem conhecimento, que ele me falou, ele estava vendo ali na descrição. Hein, Jaron? Você conhece? Você acha que dá para fazer isso, não? O Robson, oi. O Zé aqui. Ô Zé, então, eu acredito que tenha aproximadamente um ano que eu estou sem utilizar o Trello, usei bastante tempo, tá. Mas ele tem sim essa função, pelo menos tinha. Então, sempre quando a gente tinha uma tarefa, tá. Sempre quando a gente tinha uma tarefa que ela era cumprida, a gente recebia notificação, pelo menos no celular. Na época eu utilizava um iPhone, mas eu acredito que qualquer celular ele vai se comportar da mesma forma. Então ele dava notificação, só que ele tinha uma função que eu não olhei essa nova versão dele ainda, mas ele tinha uma versão que era, por exemplo, se eu crio uma tarefa, então todas as vezes que alguém alterar aquela tarefa que eu criei, eu vou receber a notificação. Ah, entendi. Mas eu não sei se ainda tem essa função. Eu preciso dar uma olhadinha. Porque aí, no caso, por exemplo, tinham pessoas específicas que eram responsáveis por delegar uma determinada atividade. Então, digamos, por exemplo, eu sou responsável pela parte de mão de obra, um exemplo.
E aí tem todas as tarefas ali relacionadas à mão de obra, que eu criei. No caso, eu que tenho que criar aquela pastinha. Se eu crio, e conforme o pessoal vai alterando, eu vou recebendo as notificações. Pelo menos funcionava assim, não sei se permanece dessa mesma forma. Tá, o que pode fazer é o seguinte, vamos lá, virou to-do, talvez acho que eu entendi como funciona. A gente tem que colocar aqui o cara que está fazendo e o PMO aqui marcado. Aí você é notificado, o Israel. Você entendeu o que o Osés falou? Não, entendi perfeitamente. E antes de pular para o concluído, só eu coloquei aqui, não sei se repararam que eu coloquei ao vivo aqui o revisão, né? Revisão. Antes de terminar qualquer projeto aqui, qualquer coisa aqui, qualquer decisão, a gente faz uma revisão. Vamos supor que o Pedro fez lá um projetinho aqui, o Kimber, ele terminou, tá? Antes de colocar no dano, a gente sempre coloca na revisão. Quem tá com o som ligado aí? Pera aí. Alguém tá com o microfone ligado, por favor? Quem que tá com o microfone desligado? Desliguei. O Zé, desliguei. Vamos lá. Então, assim que o cara termina essa revisão aqui, fica na revisão, aí eu venho para o Israel, Jackson, analisar, ver se vale a pena a gente levar para uma pauta de reunião, ou se a gente já considera como dano aqui, e os gestores já, só para a gente manter isso bem organizado, só para a pessoa sozinha terminou aqui, ela não avisou para ninguém, simplesmente eu colocou aqui no dano, a gente nem percebeu, a gente traz essa questão para reunião, porque a gente não viu, entendeu? Porque não deu problema de notificação, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Então, é bom ter essa coluna de revisão antes do Dani. Se todo mundo tiver de acordo, é só para uma dica que eu com certeza. Até por questão da observação, né? Às vezes a gente ali não percebe que já foi passado feito, ali, ninguém viu, né? A gente só ficou morto. Porque é sempre bom ter um que tem a visão do todo, né? Os gestores têm esse papel de ter a visão do todo. Quem está chamando? É o Jaron. Também tem a opção de dar tags, e aí seria uma boa deixar para os gestores taguear. Então a gente poderia meio que ver os cards que tem tags e ver como é que está a situação. E os tags são diferentes de acordo com o quadro, tá? Vamos supor que no caso das pessoas novas, sei lá, aqui não poderia ser coluna para fazer, por exemplo, especificar o que o cara faz, né? Mas poderia ser, por exemplo, a etiqueta aqui, que é o tag que eles chamam aqui. Mesmo. Tá? Que são essas cores aqui, você coloca aqui que é. Quando você coloca aqui, por exemplo, eu vou botar aqui, eu vou escrever alguma coisa aqui para vocês. Sei lá, verde é análise. Tá? Então quando aparece aqui, ó, ele aparece já na página do cara, você já sabe por que é o verde, entendeu? Então simplesmente não é só a cor que coloca, você consegue colocar o que é a cor aqui. Às vezes a cor aqui verde é diferente por ser uma página de pessoas, né, de membros, do que o verde daqui, por exemplo, que é uma página de Project Management. Tá? Vamos lá. Então, eu apresento para vocês a caixa de ideias, de membros e de projetos. Tem uma caixa de projeto que é mais simplista ainda. Tá? Brainstorm, basicamente todas as ideias, to-do, o que vira trabalho foi aprovado, vai para o to-do, delega para quem vai fazer. Quem está fazendo está aqui, não. O to-do na verdade, uma lista do que vai virar to-do, na verdade. Né? O doing é quem está fazendo, e o done é o que está feito. Então, aí, nesse caso aqui, a pessoa coloca na tag o que está crítico, o que não está, ao invés de ser colunas, como está lá no outro. É uma forma diferente de ver, tá? Vai ter os dois? Não, vai ter um só. Só estou colocando aqui só para vocês terem uma ideia de como pode funcionar essa ferramenta, tá? E tem mais um aqui, deixa eu ver, tem mais um aqui que é o... Já mostrei esse. O que é esse maluco aqui? Esse aqui é para designer. Eu não sou designer, tá? Mas apareceu isso aqui para mim, né? Então ele tem algumas siglas, tipo WIP, Work in Progress, Suppliers. Eu acho que esse aqui tem alguns pontos interessantes. Por que eu trouxe para cá? Porque é questão aqui dá para visão, aqui a gente pode ter uma visão técnica, porque o Project Management ele é uma visão atividades, o que precisa ser feito. E aqui a gente pode transformar numa visão construção, projeto mesmo, a visão o objeto, a gente está olhando o objeto aqui, a gente não está olhando a ação. O Project Management é ação. Membros são pessoas. E aqui é o projeto
e a casa em andamento. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, construção da parede, construção do projeto, o projeto em andamento, por exemplo, o que está andando, o projeto 3D está andando, o manual está andando, quem são os fornecedores que a gente aprovou, a gente consegue ter acesso, ligar para eles, pedir mais parede, pedir mais coisas, pedir entrega, quem é a pessoa que pode fazer logística para a gente e assim por diante. Tá? É só mais uma sugestão. Tá? Então vamos lá, voltar para a reunião, vou parar minha tela aqui para vocês. Ivo, com a Fernanda Silva, quem era mais também? Quem era também os projetistas? Acho que a Gil, né? Gil, queria, por favor, que vocês viessem falar comigo rapidinho aqui. Oi. Fernanda, você conhece, você é arquiteta, não é? Você faz gestão de projetos em Trello também, ligados à arquitetura, por exemplo? Eu uso Trello, mas não sei se eu sei muito de vocês, não. Eu acho que... Essa visão que a gente deu do projeto, que eu passei ali para vocês, é uma visão que dá para trabalhar com arquitetura? Eu acho que sim. Tá, ótimo. Gil, você pode entrar? Obrigado, Fernanda. Oi. Se quiser colocar mais uma coisa, pode falar, tá? Gil, você ouviu o que eu falei com a Fernanda, não? Ouvi sim. Você tem algum ponto para colocar ou não? Eu também nunca usei para arquitetura, mas eu já usei para outras coisas. Então eu acho que funciona assim. Ó, o Pedro Henrique também falou que dá também. Ótimo. Então maravilha, gente. Acho que podemos então fechar. Eu vou fazer a pergunta ao contrário. Tem alguém que é contra o Trello, que quer apresentar uma outra ferramenta? É mais fácil perguntar porque todo mundo fica dando ok aqui na tela. Tem alguém que é contra, por favor? Você tem 30 segundos, hein? Não, 30 não, 3 segundos, sai. Tá tudo certo, tudo ok. Naná, se a Naná falou, tá falado. Então, fechamos a ferramenta. Vamos lá. Gente, a Kimberly aqui, eu perdi algumas coisas aqui para trás. Ótimo. Kimberly, você vai ser a nossa marketing. Já tem aqui a nossa marketing. Acho que a gente vai precisar, sim, fazer divulgação. Eu queria ver a visão de vocês em relação a isso. Eu acabei trazendo esse assunto para essa reunião. Kimberly, você pode entrar aqui rapidinho? Eu vou fazer umas perguntas para vocês e aí eu e a Kimberly vamos respondendo, tá? Qual que é o grande X? Um projeto desse, ele é importante ser divulgado para aquela questão que eu falei para vocês. 1, para inspirar mais pessoas. 2, para fazer o grupo crescer. Tá? O grupo crescer não significa ter mais pessoas, vai complicar o grupo. Não, porque as pessoas que vão operacionalizar isso aqui são poucas. Tá? E as ideias vão ser restritas na ferramenta, naquele espacinho onde as pessoas vão botar ideias. E aí os gestores, que são poucas pessoas, agora somos 4, né? Entrojaram, vamos olhar as ideias, vamos questionar os projetistas, vamos questionar quem for preciso para ver se a ideia faz sentido ou não. E aí a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Então, quanto mais pessoas, na minha visão, é melhor. Queria ver a visão da Kimberly. Kimberly, você toparia abrir um Instagram pra gente? O que você poderia nos ajudar com isso? Design? Ou montar, sei lá, o design gráfico? O flyer? O que você poderia nos ajudar com isso? Eu topo sim, só que eu acho que eu vou precisar muito do auxílio de vocês que já estão nesse ramo, né? Já tem uma pegada de uma arte, né? Que vocês já produzem para o próprio Pés Descalço. Então, eu acho que dá para combinar as coisas. Eu não tenho muito conhecimento de vetorização, de Illustrator, mas a parte do Photoshop, Lightroom, Adobe Premiere também. Mas eu acho que dá para a gente ir organizando algumas coisas na parte de divulgação, Instagram também. Eu acredito que você não trabalhará sozinha, tá? Então pode ser que trabalhe 1 ou 2 pessoas contigo, tá? Se alguém quiser, por favor, quando a gente lançar a ferramenta do Trello e tiver lá as pessoas, todo mundo preencher ali bonitinho, a gente já começa a se organizar como equipe. Tá. A Juliette também pode ajudar também nessa questão. Ótimo, Juliette. Então, pessoal, só para a gente encerrar aqui, então, só para vocês saberem, eu vou pedir mais uma reunião com o Israel. Israel, peço perdão, estou roubando muito seu tempo e o Jackson também. Agora eu vou roubar o tempo do Jaron também, para a gente começar a se organizar nessa ferramenta aí, tá? Na ferramenta Trello, para a gente transmitir esse conhecimento para a equipe. Ou seja, quem é a equipe?
todo mundo que está no Telegram. Todo mundo do Telegram faz parte da equipe, né? É membro, né? Então, a gente precisa transmitir todo esse conhecimento. Kimberly, muito obrigado, prazer conhecê-la, seja bem-vinda ao grupo. Tá vendo? Todo mundo tem alguma coisa para compartilhar, gente. Eu falo para todo mundo, o pessoal, teve um pessoal que me procurou na DM e falou assim, cara, eu não sei como compartilhar conhecimento, eu não sei, eu sou professora. Não, sempre vai ter alguma coisa que você pode compartilhar. Alguma hora vai aparecer uma oportunidade de você se candidatar, tá? Alguém tá com um som alto aí, meu. Quem que é? A Kimberly? Vamos lá, não tem problema. Vamos lá. Tem problema assim que eu tô ficando surdo aqui. Vamos lá. Só para finalizar, então. Israel e Jackson, depois vamos conversar aí no Trello, pode ser no Telegram mesmo. Vamos agendar a próxima reunião pra gente só fechar aqui como é que a gente vai trabalhar daqui para frente, só fechar os quadros, começar a se organizar, começar a botar isso em prática e começar a publicar. E na próxima reunião, que vai ser não sei quando, a gente faz uma enquete para saber quando vai ser a próxima reunião, para a gente começar a transmitir isso para a turma e organizar o uso do Trello. Bom, todo mundo que está aqui na reunião vai ser um fiscal agora. E é importante, alguém mandou mensagem depois das 20 horas, pode falar, não tem problema, a sua mensagem é mais a dele, para falar, vamos supor que o cara mandou meia-noite a mensagem, se você viu e puder falar, cara, você é novo aqui no grupo e tal, a mensagem é restrita das 9 às 8 horas, peço, pode mandar, tá? A mensagem de orientação é sempre bem-vinda, tá? Orienta a questão do Trello, abre uma conta Trello, você vai, quando tiver todos aqueles quadros prontos, toda aquela organização bonitinha, você vai, todo mundo vai, eu peço para todos vocês ajuda para a gente começar a orientar as pessoas. Por enquanto, não tem como a gente usar a ferramenta Trello, então a única orientação que eu ia pedir para vocês é a questão da ferramenta, do uso do Telegram. Então, Telegram, pessoal, evite bate-papo, evite isso, pessoal, vamos utilizar outra ferramenta para isso, estamos organizando para isso. Chegou alguém com uma pergunta, porque às vezes a pessoa entra no grupo, não sabe o que está acontecendo, chega naquela fúria, um monte de ideias, deixa ela falar as ideias dela e depois no finalzinho fala, a gente vai colocar tudo isso no Trello, só para reduzir a ansiedade das pessoas novas que entram, tá? Peço ajuda de todos vocês, porque senão eu, o Jackson, nesse comecinho, e o Jaron e o Yazael, a gente não vai dar conta de fazer isso. Então, todos vocês, nessa próxima semana, sejam os nossos fiscais por enquanto, tá? Queria agradecer todo mundo que participou, tem 25 pessoas, fiquei feliz de ver essa quantidade de pessoas participando. Eu queria abrir o microfone para alguém, se alguém quiser fazer uma observação. Se ninguém quiser falar, deixa eu ver aqui o chat se tem alguém perguntando alguma coisa. Eu tenho algo para falar. Oséias, por favor, pode falar. Oi, estão ouvindo? Pode falar. Então, eu fiz um exemplo aqui no Trello de como a gente fazia lá no projeto da gente. Tá, eu coloquei aqui na parte materiais e processos construtivos. Eu coloquei aqui como exemplo compra do material da casa piloto. Um exemplo. Aí, eu não tô vendo, você não está compartilhando a tela, mas você quer fazer o seguinte? Não, já está lá no Trello, Se você conseguir maravilha. compartilhar sua tela aí, vai dar para mostrar. Mas eu nem te convidei, cara. Deixa eu convidar você, peraí. Convidou. Tá, não, eu tô no Trello já. Tá no do Jackson. Deixa eu botar aqui, bota aqui. Tá no do Jackson, peraí. Deixa eu botar aqui. Eu vou compartilhar a tela só para vocês verem o que ele tá falando, tá, gente? Deixa eu compartilhar a tela de novo, aí fica mais fácil. Deixa eu só ver aqui. Ó o microfone, gente, cuidado com o microfone. Quem tá fazendo barulho aí, por favor. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Tela inteira. Bom, vocês estão vendo minha tela já, provavelmente, senão em 10 segundos começa. Deixa eu entrar aqui Aqui é o quadro do Jackson. O Jackson fez um quadrinho aqui, peraí. Tá no meu pessoal, se eu não me engano aqui. Cadê? Ué? Cadê? Modelos, quadros. Quadros pessoais, aqui, ó. Opa, fiquei surdo de novo. Cadê o... Bom, não tô vendo o que ele falou que ele criou, mas beleza. Na parte materiais e processos construtivos. Maravilha, vai falando aí. Eu vou operacionalizando aqui. Pronto. Nessa aba... Tá.
Pode falar. Aí eu criei um cartão com o nome Compra do Material da Casa Piloto. A partir do momento que eu criei esse cartão, eu vou receber notificações sobre ele. E vai estar aqui, membros. Eu posso adicionar, em cada cartão, eu posso adicionar membros específicos. Então, por mais que esteja todo mundo ali no Trello, mas somente os membros que eu adicionar aqui vão estar recebendo notificações sobre tudo que for feito neste cartão. Então, na aba etiquetas, eu adicionei aqui 3 etiquetas. Uma verde com o nome concluído, uma amarela com o nome tenho problemas e uma laranja com o nome por fazer. No caso, o que está marcado aqui é a que está por fazer, porque ainda não se iniciou nada. Legal. Mas a partir do momento que qualquer uma dessas pessoas colocar a etiqueta estou com problemas, eu vou lá, no caso, vai chegar a notificação para mim, e eu vou lá dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Qualquer tipo de alteração que aconteceu aqui, eu e os membros que eu coloquei nesse cartão vão estar recebendo notificações. Outro detalhe que é importante... o botão seguir aqui, né? Tem o botão seguir também, ó. Se o pessoal apontar também, ó, Zé. Tá vendo esse botão seguir aqui? Vamos supor, lembra, sabe o pessoal que vai escrever no AC lá no Facebook? Tem que escrever no AC, acompanhar. Ao invés de fazer isso aqui, por exemplo, você não vai botar um AC aqui, cara. Se você encontrar algum AC aqui, ó, a gente vai expulsar do Trello, não é verdade, Céu? Te expulsa do Trello, tá? Vamos lá. Vai vir aqui, ó. Olha o que aconteceu. Você viu que eu escrevi AC aqui? Olha o que aconteceu aqui, ó. Acendeu, cara. Que coisa que louco, ele já entende isso. Cara, do mal isso, hein? Deixa eu ver. Olha lá. Mano, mas não faz isso não, gente. Senão vai poluir. Vai direto aqui, ó. É só fazer aqui, ó. É só clicar aqui, ó. É muito mais bonitinho, mais clean, mais limpo. Mas você viu que ele faz isso. Então, desculpa interromper. Pode mandar bala. O Zé, pode continuar. Acho que o Zé caiu, será? Ou eu caí? Não. Ok. Foi o microfone que tinha desligado aqui. Vamos lá. Então, e aí o que acontece? Conforme for dando andamento, qualquer coisa que acontecer, eu tenho a função aqui de adicionar um comentário. Sim. Só que aí, cara, uma coisa que eu acho fantástica, eu tenho aqui um cartão, tá bom. Temos aqui a aba Materiais e Processos Construtivos. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, eu vou escrever só uma palavra aqui, Robson, Oséias, qual é o lance? Desculpa aqui o português aqui, só para... ele é automático aqui, ó. Ele já fica, não é a questão do AC, não. Porque sempre está marcado o radial ali, aí então seguir ele já vai direto. Pronto, eu já recebi a notificação aqui que você comentou. Entendi, ótimo. E aqui no canto aqui, ó, tem um negócio chamado atividades, tá vendo aqui, ó? Olha que legal. Todo mundo consegue acompanhar o que está acontecendo no quadro como pessoas. Exato. E aí, qualquer problema que alguém tiver, ela pode vir e comentar aqui, adicionar comentário. Sim, pronto, igual você colocou aí. Eu vou adicionar um comentário, mas vai estar específico naquele cartão. Então, quanto mais nós dividirmos as atividades, então tem aqui, compra do material. Só que aí eu tenho o pessoal que é responsável, eu tenho o pessoal que é responsável por ir comprar, o pessoal que é responsável por fazer a pesquisa. Então, quando ela tiver um comentário, ela já vai fazer específico naquele cartão ali. Então, eu já vou exatamente, toda vez que você comentar nesse cartão, eu vou saber exatamente sobre o que você está falando. Entendeu? E aí não precisa de tanta explicação, fica muito mais prático. E vamos supor que a pessoa tenha uma última dúvida. Respondeu a pergunta dela, não quer mais acompanhar, basicamente é só clicar aqui, para de acompanhar. E aí deixa com o membro lá, fazendo o papel dele, tá bom? Exatamente. Eu queria fazer um adendo já sobre outro assunto. Com relação ao Instagram, que você estava falando lá, eu não sei quantas pessoas tem aí que já tem alguma experiência com Instagram e redes sociais, essas coisas. Teve um curto período de tempo que eu trabalhei
administrando redes sociais. Na verdade, na época era só Instagram. Então, eu tenho assim, algum conhecimento com o Instagram, questão de geração de conteúdo, engajamento, essas coisas, e eu escrevo artigos para blogs. Então, essa parte assim de criar publicação, escrever artigo e tal, essas coisas eu posso dar alguma ajuda nessa questão. Só isso mesmo que eu tenho a falar. Maravilha. Pessoal, vamos encerrar aqui então. Temos que marcar essa reunião, então, Israel, Jackson, Jaron e José, se você quiser participar, tem um convite também para participar. Manda lá no grupo, a gente entra no Meet. Quem for participar só para ficar no pisoiando e quiser palpitar, pode participar. Mas a reunião, basicamente, é quem vai mexer na ferramenta, tá? Bota lá no grupo, pode usar o grupo do Telegram, tá? Para fazer a divulgação. Eu acho que é o Oséias, cara. Oséias, acho que é o seu microfone, cara, tá fazendo esse barulho, hein? Mas enfim, vamos lá. Eu acho que é o seu microfone, mas beleza. Então, beleza. Tem alguma coisa que eu tô esquecendo aqui, gente? Eu ia colocar alguma coisa e escrever no caderno e acabei esquecendo. Essa da ferramenta. Tem a reunião, já falei, dos arquitetos, que vai ser no sábado. Bom, se eu esquecer de alguma coisa, vocês me chamam lá no grupo, tá? Pessoal, boa noite, já são 8 horas, passou do horário, era para ser uma reunião de 1h30, deu 2 horas de reunião. O assunto estava bom, mas muito obrigado a todos, boa noite, qualquer coisa. A reunião ficou para as 11 horas, Pedro, tá? Projetistas e arquitetos, se quiser participar, logo, faltando meia hora a gente manda o invite no grupo, tá? Então só ficar atento no sábado, às 11 horas, a próxima reunião só com os arquitetos, tá? Quem não for arquiteto, quiser participar, quiser acompanhar o que a gente vai falar ali, é uma reunião aberta, não é porque é uma reunião focada nos arquitetos que vai ser uma reunião secreta. É aberta, colaborativa, então pode participar, desde que você não atrapalhe o andamento, tá? Da reunião. Muito obrigado, pessoal, sejam todos bem-vindos, que esse projeto seja um projeto de sucesso para todos, e vocês vão dormir todos inspirados, e até a próxima.